Olá, olá, olá! Bora falar hoje então sobre os melhores remédios para cada dosha nesse 25º episódio. Para além de uma alimentação e rotinas adequadas que a gente tem que fazer para cada dosha que tiver em excesso no corpo, que tiver agravado, que a gente já falou disso em outros episódios, se você quer de paraquedas, sugiro que assista na sequência todos os episódios para entender do que a gente está falando, como que a gente chegou até aqui. Para além então dessa alimentação e de rotinas, a gente tem também coisas que a gente chama de remédio, né, para cada dosha, ou seja, uma substância, tem várias na verdade, mas tem uma substância específica que é o principal remédio de cada um dos doshas, segundo então o Ayurveda, né, os clássicos, os livros pelos quais a gente aprende o Ayurveda, tá? Para Vata dosha, eu sugiro que você pegue papel e caneta e anote, tá? Para Vata dosha, então, qual que é o remédio, a principal substância que a gente precisa colocar no nosso dia a dia, que a gente precisa usar para fazer massagem, para colocar na comida, né, para ingestão, enfim, para tudo, quando a gente tem Vata agravado? Óleo de gergelim. Óleo de gergelim torrado que a gente compra para fazer comida japonesa? Não! Óleo de gergelim cru, prensado a frio, isso é muito importante, tem que ser cru, prensado a frio. O principal, mais usado lá na Índia, é o óleo do gergelim preto, mas não precisa se preocupar com isso, pode comprar do gergelim normal, que é o que a gente encontra aqui no Brasil com facilidade. Ele tem que ser amornado em banho-maria, não é no micro-ondas, não é direto na panela, é em banho-maria, tá? Isso é muito importante, para que a gente então faça o uso dele para massagens, para gargarejo ou para manutenção dele na boca, para, enfim, introdução retal, se precisar fazer um baste, que eu falei sobre isso no episódio passado falando de Panchakarma, enfim. Calma que eu vou explicar tudo isso com detalhe, tá? Mas assim, para você entender, né, sempre que você for fazer a aplicação ou retal ou externa, né, ou nasal, ou nos ouvidos, tem que ser morno, amordado em banho-maria, tá? E aí, para você comer, obviamente, se você for colocar na tua comida, se for colocar na salada, pode ser ele sem esquentar, se você for colocar na tua comida, você vai refogar a tua comida, aí tudo bem, aí você faz do jeito que você quiser. Mas é o óleo de gergelim, é o rei, né, do tratamento de Vata agravado, beleza? E também para quem tem prakriti, ou seja, constituição Vata, as pessoas que são mais vatinhas de modo geral, é legal introduzir ali o óleo de gergelim na alimentação, né, fazer massagem com óleo de gergelim de vez em quando. Então, como que a gente usa esse óleo de gergelim? Já fiz um apanhado geral aqui, mas para você poder anotar bonitinho aí, a gente vai usar então para fazer a Abhyanga, que é aquela massagem que a gente faz no corpo inteiro, tá? Então a gente passa o óleo nos braços, no peito, nas costas, nas pernas, nos pés, em tudo, tá? E vai realmente fazer uma massagem, fazer uma fricção. Nesse caso, pra gente então pacificar o Vata, pra gente nutrir ele, a gente faz a massagem sempre tomando cuidado de fazer a fricção, ou seja, a força maior na direção do pelo, tá? E não contrário ao pelo, mas do pelo. Então, por exemplo, o seu pelinho do braço, ele vai naquele sentido descendo assim, então você vai fazer esse mesmo movimento com a tua mão, a fricção maior, a pressão maior você faz ali no sentido do pelo, tá? E é uma massagem de passar óleo mesmo, né? Você não precisa que outra pessoa faça, você pode fazer uma auto-abhyanga, por exemplo, tá? Fazer em si mesma. E aí, como que você faz? Amorna o óleo em banho-maria, passa ele quentinho no corpo, lógico, toma cuidado pra não se queimar, é pra amornar, não é pra ferver ele em banho-maria, tá? Daí você passa ele no teu corpo, você pode passar inclusive já no banheiro, pode passar dentro do box pra você não sujar o banheiro inteiro. Vai fazendo massagem, a ideia é fazer ali uns 10 minutinhos de massagem pelo menos, tá? Não é pra fazer rápido, o ideal dos mundos é fazer 5 minutinhos pra cada membro, tá? Mas, ou seja, pra cada braço, pra cada perna, mas se você, né, não tem tanto tempo, enfim, às vezes o óleo até vai ficar esfriando se você não tiver uma maquininha pra esquentar ele em tempo real. Então, o ideal é que você faça ele pelo menos 10 minutos no corpo inteiro, tá? E aí, depois que você terminar de fazer, você pode tomar o seu banho, tirar o excesso do óleo, de preferência não é pra ficar esfregando com uma bucha, tá? Passa só o sabonetezinho, de preferência líquido, pra tirar o excesso do óleo, mas é pra você manter a pele nutrida, pra você sair do banho sentindo a pele nutrida, a pele macia, com ainda um resquício de óleo, tá? Tem a Shiro Abhyanga, que é
você fazer a massagem só na cabeça, tá? A Abhyanga você faz no corpo inteiro, e aí inclui Shiro Abhyanga, Mukha Abhyanga, que é o quê? Massagem na cabeça, massagem no rosto, enfim, tudo. Mas você pode fazer separadamente, você pode fazer só uma Shiro Abhyanga, que é essa massagem na cabeça. Por exemplo, se você já tem uma pele mais oleosa, mas você tá com vata gravado, você pode testar fazer a Shiro Abhyanga. Você pode fazer só então na cabeça. Então é bastante óleo aqui na cabeça, faz movimento de fricção, ou seja, aperta realmente, né? Faz uma massagem gostosa mesmo na cabeça, tá? E aí você também faz ali uns 10 minutinhos, depois toma banho, lava o cabelo e tal. Aí a dica é: passa shampoo antes de molhar o cabelo. Passa bastante shampoo em cima do óleo mesmo. E aí depois você lava, você vai ver que vai sair rapidinho o óleo. E a Mukha Abhyanga que é no rosto. Então fazer uma massagem no rosto. A gente tem uns movimentos. Tem no meu Instagram, inclusive, pra quem não me segue, é Yari Ayurveda. @Yari Ayurveda Yara com I. Você faz, né? Eu tenho ali alguns videozinhos ensinando a fazer, mas basicamente você faz uma massagem bem gostosa ali, do jeito que você se sentir confortável, alguns movimentos, né, redondos ali nas têmporas, enfim, aqui, né, na testa, e aí você faz essa massagenzinha também ali uns 10 minutinhos e você pode lavar depois tranquilamente, tá? E isso é muito bom. Essa massagem na cabeça, especificamente, ela é ótima para pessoas que têm distúrbios de ansiedade, tá? De questões de vata da mente, então a mente extremamente desfocada, extremamente aérea. Isso é muito legal, fazer essa Shiro Abhyanga, fazer ali uns 3, 4 dias seguidos dessa Shiro Abhyanga é muito bom, tá? A Abhyanga, se você não tiver nenhuma questão de pele, também é muito legal, e Mukha Abhyanga, que é do rosto, também, tá? Se você tiver o rosto cheio de espinha, aí não vai ser legal, tá? Mas caso contrário, você pode fazer, que vai ser bom. Pra quem tem ressecamento de pele, é o melhor hidratante. Esquece ficar passando hidratante no corpo, no rosto, pra melhorar o teu problema de ressecamento. Passa óleo de gergelim, que você vai ver como vai melhorar, tá? Outra coisa, também a gente pode fazer gotas nasais, ou seja, aplicar o óleo de gergelim nas narinas. E aí é tanto para... isso aqui a gente pode fazer, inclusive, diariamente, tá? Que é uma rotina diária do Ayurveda, a indicação de fazer essas 2 gotinhas do óleo morno em cada narina. Para que a gente consegue 2 coisas. Primeiro, nutrir o vatinha, e segundo, eliminar excesso de kapha. Por quê? Porque a gente passa, então, a gente coloca esse óleo nas narinas. Esse óleo, ele é quente e ele vai ajudar a diluir, a dissolver a líquor e fazer os mucos que a gente fica, né? Quando às vezes a gente acorda com muco, principalmente na primavera, é uma estação que a gente começa a ter bastante muco, né? A gente sente o muco na garganta, sente o muco no nariz. Então, se a gente faz essa aplicação nasal de manhãzinha, né, uma das primeiras coisas que a gente faz no dia, a gente consegue então eliminar excesso de kapha. Você vai ver que você vai começar a sentir, depois que você aplicar, um muco maior aqui na garganta, e vai te dar vontade de cuspir, de fazer aquele, sabe, nojento, cuspir. É isso, porque daí você tá eliminando excesso de kapha. Então é muito legal fazer isso diariamente, tá? Aí também a gente pode usar, isso se chama Karna Purana, tá? Desculpa, esse do nariz, da cia, násia, enfim, cada um fala de um jeito. E aí, Karna Purana é a aplicação nos ouvidos, mas esse não é dinacharya, esquece, não é rotina diária, é só para casos específicos. Então, não faça se você não tiver indicação de terapeuta, tá? E a indicação é simplesmente, se você não tiver nada, você tem certeza que você não tem nenhum problema nos tímpanos, você já fez exame, você não tem perfuração de tímpano, você não tem nenhuma dor nos ouvidos que possa indicar algum tipo de inflamação, de infecção, e aí de repente você tá numa época que você tá sentindo zumbido no ouvido, mas você já descartou todas essas possibilidades que eu falei, aí você pode fazer o teste de pingar 2 gotinhas desse óleo morno em cada ouvido, colocar um algodãozinho para tirar o excesso, né, e depois limpar ali com talvez um cotonetezinho, o próprio algodãozinho, com um tiquinho de água, tá? De preferência morninha, também não vai colocar água gelada no ouvido. E, enfim, você deixa, então, esse olhinho morno, você pinga 2 gotinhas, deixa até começar a esfriar, vai dar aqui 1 minutinho ou 2 minutinhos. Aí você pinga do outro lado, e aí, então, você tira o excesso e veja como você se sente. Faz isso alguns dias e isso resolve muitos problemas desse zumbido no ouvido, quando é zumbido no ouvido causado por excesso de vata, porque o ouvido, né, ele é um buraco, né, ele é uma cavidade. Todas as cavidades a gente tem o quê? Vata presente, porque tem espaço, tá bom? Tem ar. Então, o Karna Purana, ele ajuda bastante nessas questões de
zumbido no ouvido, mas tem que lembrar de primeiro passar no médico, fazer exame e ver se você não tem nenhuma questão ali que precisa ser tratada e se você não tem perfuração, tá? Não pode ter nenhum tipo de machucado de perfuração no tímpano, tá? Senão você não pode colocar óleo, pelo amor de Deus. A outra forma de usar é ganducha ou cavala, que você colocar uma quantidade de óleo de gergelim na boca e aí você coloca, sei lá, uns 3 dedinhos, 2 dedinhos, 3 num copo, dependendo da grossura do seu dedo, né? No meu caso, geralmente são 3 dedinhos, porque meu dedo é fino. Você coloca esse óleo na boca, você vai fechar a boca, vai ficar ali com as bochechinhas inchadas, né? E vai deixar aquele óleo parado. Quando você começar a lacrimejar ou quando começar a escorrer líquido do teu nariz, aí você cospe. De preferência, você cospe isso numa garrafinha, PET e junta para depois você descartar no local adequado. Não fica jogando isso no meio ambiente, por favor, tá? E cavalas já é mais fácil, que você é mais simples, né? Mas óbvio que esse de você segurar o óleo por mais tempo na boca, ele é muito bom. E é mais eficaz, mas ambos são bons, tá? Só que ele é mais eficaz, porque você coloca maior quantidade. Mas você também pode fazer simplesmente o gargarejo. Você pega ali umas 2, 3 colheres de óleo de gergelim, coloca na boca e gargareja. Realmente passa ali em toda a gengiva, né, e tal, e faz um bochecho. Na verdade, não é nem gargarejar, você não precisa gargarejar, falei errado. É bochecho, tá? E isso para que serve? Para questões de vata gravado, principalmente no sentido da ansiedade, que gera o quê? Bruxismo. Quando a gente tá muito ansiosa, tem muita gente que acaba desenvolvendo bruxismo, então acaba ficando tensionada essa parte da mandíbula. Quando você tá com dor nessa parte da mandíbula, você tá com alguma questão de aquela mandíbula crocante, tá? Todas essas questões de tensão, mandíbula crocante, que é uma secura na mandíbula, é muito legal fazer isso diariamente, todos os dias pela manhã, em jejum de preferência, porque senão você pode ter ânsia de vômito, porque não é gostoso, óbvio. E aí você então faz esse procedimento, você vai ver como vai melhorar. E isso ajuda realmente muitas pessoas a pararem de ter bruxismo, tá? E de pararem de ter essa crocância na mandíbula também, porque muitas vezes vem só de uma questão de ressecamento, tá bom? Então essa é uma outra forma de você usar o óleo de gergelim. Outra coisa, passar o olhinho de gergelim morninho nos pés na hora de dormir. Então, antes de você deitar, amorna esse olhinho, leva ali pra perto de você na cama, passa no seu pé, faz uma massagenzinha bem gostosa, bota uma meia e partiu naninha. Isso é maravilhoso para quem tem insônia, para quem tem sono leve, que fica sonhando e acordando o tempo inteiro, acorda por qualquer coisa. É maravilhoso. Façam. É um momento de autocuidado, você vai estar hidratando o seu pé, e eu vou te dizer que deixa o pé hidratadinho, maravilhoso, muito melhor que qualquer creme, e vai te dar essa sensação de conforto, esse quentinho que vai aliviar esse vata, que vai deixar esse vata tranquilo durante a noite, tá? Então, toda essa questão, não só o óleo, não só a questão do vata, mas a questão desse autocuidado, desse carinho que você vai ter, de fazer uma massagem no pé com um olhinho quente, é maravilhoso, tá bom? Então, faça. Outra coisa na alimentação. E aí, minha filha? Da tua criatividade, você pode colocar na salada, você pode fazer um legumezinho refogado, colocar um gergelinzinho também, né, já que você vai fazer com óleo de gergelim, botar um gergelinzinho torrado também. Você pode fazer o arroz com óleo de gergelim, você pode fazer feijão, lentilha, enfim, vai da tua criatividade, tá? Pode usar em tudo. Agora, vamos falar então do Pitta. Qual que é o remédio pro Pitta? O remédio principal para o Pitta Dosha é ghee, sabe? Manteiga, ghee. Então, ghee. De preferência, eu sempre falo, faça em casa, é tão fácil, gente. Tem no meu Instagram, tem receita, tem na internet, se você buscar, muito fácil. Mas, se não, você procura, né? Quando você for comprar de outras marcas, não compra com outras coisas, tá? Misturado com ervas finas, com esse e aquilo. É ghee pura, tá? E aí você olha se da lista de ingredientes se é ghee mesmo, tá? Veja se tiver aquela indicação de que tem lactose, né? Aí é porque não é ghee bem feita, porque ghee bem feita não tem lactose, não tem caseína, e portanto você que tem intolerância à lactose ou tem dificuldade de digerir a caseína pode fazer consumo de ghee, porque se for bem feita não tem. Então, de preferência, faça em casa para você ter certeza que é boa, ou procure marcas que sejam reconhecidas no mercado, tá? E aí, como que você usa então? Você vai usar na culinária, e gente, eu vou te falar que arrozinho feito no ghee é incrível,
feijão, lentilha, legumes refogadinhos no ghee. Gente, ó, eu amo. O que eu mais uso em casa é ghee. E, olha que interessante, ghee também é muito bom pra vata. Então, sucesso. Tenha ghee sempre em casa e faça a tua comidinha com ghee, que fica maravilhoso. Ghee também vai bem no mingau, você pode pôr no mingau. Pode colocar na fruta cozida, que fica maravilhosa também, tá? Então, assim, usa ghee, que é maravilhoso, tá? Então, usa na alimentação, se você tiver queimação, como eu, por bastante tempo, eu usei pra minha queimação, pra ajudar a aliviar a queimação, quando eu tava fazendo meu processo de pacificação antes do Panchakarma. Uma colherzinha, pode ser uma colherzinha de chá. Se você perceber que você consegue digerir bem, pode ser uma colherzinha de sopa, mas dele líquido, tá? Não é uma colher de sopa do ghee, aquele ghee grosso, cremoso. Não, ghee que você coloca, esquenta ele um pouquinho. Pode ser em banho-maria também, igual o óleo, pra que ele vire líquido. Aí você mede pelo líquido, tá? Uma colherzinha ali de sopa ou uma colherzinha de chá. Começa com uma colher de chá, tá? Pela manhã em jejum, não toma nada, é só ele pela manhã em jejum com água morna. E aí você espera e você só se alimenta quando você tiver fome real mesmo. E você tem que fazer uma alimentação equilibrada para fazer esse uso, tá? Porque isso aí é um óleo, um medicamento, você não pode ter toxina no corpo, tá? Então você não pode ser aquela pessoa que enche o rabicó de pizza, de porcarias e ficar tomando ghee, que isso aí vai fazer mal pra tua saúde, tá? Mas se você já tiver uma alimentação equilibrada, de repente você até tiver em acompanhamento com algum terapeuta Ayurveda te ensinando ali a fazer uma alimentação adequada, isso é legal, né? Fazer então essa ingestão aí do ghee pela manhã pode ser bom para quem tem queimação, tá? E aí, também você pode usar o quê? Para hidratar a pele, sim! E aí você pode usar tanto o ghee puro, ou você pode, né, fazer uma chata dalta grita, que é o que? Uma pomada de ghee. Eu já ensinei a fazer, mas assim, não vou explicar aqui como que faz, porque senão vai demorar bastante, porque o procedimento é longo. Mas você pode sim comprar pela internet, tá? Você pode procurar como fazer, pode me procurar no Instagram que eu posso te ensinar também, ou você pode comprar, e aí você pode jogar lá na internet pomada de ghee, que provavelmente vai aparecer o nome Chata Dalta Grita, que se escreve SHATADAUPHGHRTAM, tá? Chata Dalta Grita. E aí, então, essa ghee... Ai, desculpa, gente, que tem um vizinho aqui buzinando, tá? Talvez vocês vão escutar esse barulho, mas enfim, vamos continuar e seguir aqui. E aí essa pomadinha ela é maravilhosa para você passar em machucado, em locais inflamados, porque se a inflamação tem pita e pita é equilibrado com ghee, então você consegue melhorar essas questões ali. Então tá com aquela cutícula que tá inflamada, pode passar ghee. Tá com espinha, pode passar ghee, você pode misturar ghee com cúrcuma, por exemplo, que vai super ajudar a cicatrizar. Tá? Então, assim, para todos os tipos de machucadinhos, de cicatrização, de espinha, você pode usar essa pomadinha de ghee ou ghee puro, que você vai ver como vai melhorar, tá bom? E também, uma outra forma da gente usar ghee é ghee medicado, que aí você tem que comprar, tá? Porque tem que ser feito da forma correta, senão não funciona. Ghee medicado para aplicação nasal também, para tratar distúrbios específicos. Então, por exemplo, um muito famoso é o ghee medicado com centela asiática ou com Brahmi, né, que é a Bacopa Munieri, que, se eu não me engano, eu posso estar confundindo aqui o nome qual das ervas é, mas acho que uma é Bacopa Munieri e outra é centela asiática, e elas são diferentes, mas elas servem para a mesma coisa, que são para o quê? Distúrbios de vata na cabeça. Então, ansiedade, né, essa mente muito perturbada, isso ajuda bastante, né? Esse ghee medicado com centela asiática, com Bacopa Munieri, ajuda muito. E por que você faz, então, pela aplicação nasal, você não toma? Porque o nariz, né, é a via mais rápida para chegar o medicamento na cabeça. Então, sempre que a gente precisa tratar problema aqui na cabeça, a gente faz por nariz. E aí, então, a gente faz essa aplicação dessa ghee, dessa ghee medicada. Por que ghee? Porque ghee é a substância que consegue penetrar a nossa camada hematoencefálica. É a única substância que consegue penetrar a camada hematoencefálica, porque ela tem só 2 cis de carbono, ou seja, ela é muito, muito, muito leve. Então, ela consegue ultrapassar essa camada hematoencefálica e fazer o medicamento que tiver ali medicado nela chegar
na nossa cabecinha, tá? Então também o ghee é usado para essa finalidade, é maravilhoso. Ghee é vida. Ghee a gente, no Ayurveda, né, se chama o ghee ouro líquido. Eu acho muito bonitinho isso. Mas realmente, ele é um ouro líquido, ele é um medicamento incrível para muita coisa. E olha que legal. O ghee, ele é usado para equilibrar a temperatura corporal. Então, temperatura corporal, agni, tudo que envolve fogo, que envolve agni, que envolve pita, né? O ghee, ele equilibra. Então, se você tiver, por exemplo, com uma temperatura corporal elevada, o ghee, ele ajuda a diminuir. Se você tiver com temperatura corporal muito baixa, ele ajuda a aumentar. Então, ele é um equilibrador de fogo no corpo, de elemento fogo no corpo, tá? E aí, por último, então, cafinha. Então, substância principal para aliviar kapha, para pacificar kapha dosha agravado, mel. Sim, senhora, mel, mas tem que ser mel orgânico, mel puro, não pode estar misturado com porcaria de conservante, com açúcar, com nada, é mel puro. Então tem que ser certificado que seu mel é puro. E aí esse mel, então, como que a gente vai usar? Usa, né, de preferência ali como substituto de adoçante de coisas frias ou temperatura ambiente. Nunca uso o mel quente, tá? Não pode esquentar mel, não pode colocar em coisa quente. Então, se você quer adoçar o teu chá com mel, por exemplo, você só pode colocar o mel quando ele já tiver de morno para frio, tá? Não pode esquentar o mel porque ele libera uma toxina que faz mal pra gente, tá? Hoje a medicina moderna tá estudando isso, a ciência moderna, né, tá estudando isso. E ainda não chegaram à conclusão de qual é a temperatura que libera essa toxina. Então, por via das dúvidas, não esquente o seu mel para não correr nenhum risco, tá bom? E aí, então, você pode usar para adoçar as coisas, mas, assim, lembra que mel, gente, é açúcar, né? Não deixa de ser um tipo de açúcar. Então, não pode exagerar. Não é que você vai usar mel adoidado em tudo. Enfim, é assim, é uma colher de sopa de mel por dia, é o ideal, tá? Então, assim, não é pra você ficar tacando mel em tudo, tá? Tem que ter também um pouquinho de bom senso, tá? Por favor. Mas, então, o ideal é você usar, então, uma colher de sopa pelo seu dia, tá? E aí, você também pode usar com medicamentos. Então, você pode usar no tricato, que é um medicamento do Ayurveda, que é a mistura de gengibre com pimenta do reino. Lá na Índia, é tricato, que são 3 picantes. Então, é gengibre em pó, pimenta do reino e pípali, que é a pimenta longa. Você mistura as 3 na mesma quantidade e come ela com mel para aumentar o agni, para ajudar o seu poder digestivo e te ajudar a digerir alimentos. Você geralmente come essa colherzinha de mel com essa misturinha, é uma colher de chá de mel com essa misturinha, uma colher de café dessa misturinha, vira tipo um brigadeirozinho, né? Você mistura tudo e vira tipo um brigadeiro. Você toma essa misturinha geralmente logo depois de você almoçar, tá? Ou um pouco antes de você começar a comer. E aí isso ajuda, então, a aumentar o teu agni e fazer você conseguir digerir bem. Só que aqui no Brasil a gente não encontra, né, a pípala, então a gente faz só meio a meio de meio de gengibre, meio de pimenta do reino, e aí tem que ser a colherzinha de café, tá? Rasinha, com uma colher de chá de mel, mistura tudo e come. E aí, tanto no almoço quanto no jantar. E aí, então, pensa que você já vai comer 2 colherzinhas, essa já vai ser metade de uma colher de sopa, e aí você só pode usar a outra metade agora pra adoçar alguma coisa que você quiser, entendeu? Então, tem que ter um equilíbrio, né? Se você for fazer esse tricato, tem que ter equilíbrio. Outra forma de você usar o mel, e é muito legal para questões de kapha dosha, é a trífala. Trífala são 3 plantinhas, que é a haritaki, bibitaki e amalaki, que são frutinhas que você só encontra lá na Índia, mas você encontra o pó para vender no Brasil, que chama trífala, T-R-I-K-P, desculpa, eu olhei aqui tricato, T-R-I-P-H-A-L-A, tá? Trífala. E aí você usa uma colherzinha de café dessa trífala, ou uma colherzinha de chá, dependendo aí da indicação do teu terapeuta, com mel. Também você ingere isso para ajudar em questões intestinais, principalmente, tá? Tem várias outras questões também, mas questões intestinais principalmente. Se você tem ali intestino preso, causado principalmente por conta de um kapha em excesso, então muito peso nas fezes, excesso de fezes, que aí bloqueia o trânsito intestinal e você não consegue fazer, que não é exatamente por ressecamento, ou seja, não é uma questão de vata, ou seja, sim, existem outros tipos de constipação que não são só de vata. Se for esse tipo de constipação, a trífala vai ser maravilhosa, tá?
E também para algumas questões de vata vai ser, tá? Mas de modo geral, que de Kapha, a trifala é muito boa, por ser três frutinhas bem amargas. Elas têm todos os sabores, na verdade, essas frutinhas, mas elas também têm ali uma predominância de amargo. Então, você pode usar com mel também, tá? E por fim, na pele, você pode usar o mel na pele, porque o mel é super, super, super anti-inflamatório. Então lembra, se eu tô falando que é anti-inflamatório, isso significa que o mel também é bom pra pita, tá? Então você também pode ingerir mel quando você estiver com um distúrbio de pita. E aí você pode passar na pele. Uma receitinha muito legal é cúrcuma com mel, pra passar, pra cicatrizar, né? Quando você tiver algum probleminha de pele, alguma lesão e tal, você pode colocar pra cicatrizar também, é muito, muito, muito boa. E também sem cúrcuma, se você colocar só o mel puro, também ajuda na cicatrização, é muito bom, tá? Então essas são as formas que você pode usar o mel. Acho que eu lembrei de falar tudo, espero que sim. Mas essas são as formas de uso, então, dos principais medicamentos. Relembrando, recapitulando, principal medicamento de vata, óleo de gergelim, principal medicamento de pita ghee, principal medicamento de Kapha, mel. E aí, por que o mel é pra Kapha? Porque o mel é adstringente, tá? Lembra que a adstringente é a coisa mais importante que a gente precisa no Kapha. Então, aí é importante te fazer uma análise aqui, que é assim, óleo de gergelim a gente pode usar tanto para distúrbio de vata quanto nos casos de Kapha, tá? Com distúrbio de Kapha, usa óleo de gergelim na comida, tá? Não é para ficar fazendo massagem, enfim, essas coisas talvez não sejam muito adequado. Em alguns casos pode ser que seja, mas aí precisa de indicação terapêutica. Mas, de modo geral, inclui o óleo de gergelim na alimentação, porque ele é muito quente. Então, por isso que ele é bom para Kapha, porque o Kapha também tem a qualidade fria como o vata, tá? Então, o óleo de gergelim é bom tanto para Kapha quanto para vata. Ghee é bom tanto para vata quanto para pita e pode ser bom para Kapha se usado com moderação, tá? Não pode usar assim, mas com moderação na comida você pode usar em caso de Kapha também. E agora o mel, ele é bom para pita e bom para Kapha, péssimo para vata, tá? Não pode usar mel em questões de vata gravado porque o mel é muito adstringente, assim como também não pode usar óleo de gergelim para pita porque é muito quente. Beleza? E no próximo episódio a gente vai falar então sobre estratégias de tratamento com base nos sintomas. Eu vou falar um pouquinho sobre os gunas, sobre as qualidades dos doshas e como então que a gente define um tratamento porque eu já falei pra vocês que em outros episódios que a gente não vai, quando a gente estiver com o dosha gravado, a gente não vai ter todos os sintomas, todas as qualidades deles expressas, a gente vai ter algumas, né? Isso são gunas, que a gente chama das qualidades dos doshas. Então a gente define os tratamentos dentro do Ayurveda com base nessas qualidades que estiverem em excesso. Então aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como identificar e como que a gente vai agir em cada um dessas qualidades, desses sintomas, beleza? Te espero lá. Pra você que tá me assistindo aqui no YouTube, não esquece de curtir esse vídeo se você gostou dessas informações, de enviar para quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo para outras pessoas poderem aproveitar de toda essa informação. Lembra também de seguir o canal se você não tá seguindo ainda, que você tá perdendo não seguindo, porque tem muita coisa legal aqui. E lembra de ativar o sininho para você sempre ser avisada quando tiver vídeo novo, né? E aí, enfim, você não perder nada, beleza?